Vamos agora para a nossa aula 5 do nosso curso de aritmética básica. Vamos começar a falar em subtração. Primeira vez que falam para a gente subtração, falam da subtração como conceito de dívida. Como se eu tivesse um crédito de R$5 ou um débito, uma dívida de R$5. Aqui eu tenho R$5 e aqui eu devo R$5. Essa ideia é muito legal quando a gente está lidando com números inteiros e subtrações, né? E a subtração como se fosse um débito, como se fosse uma dívida. O número negativo como se fosse uma dívida. Essa maneira de ver utilitarista do número negativo, essa visão utilitarista do número negativo vai trazer consequências graves para a gente mais adiante. Que a gente não vai conseguir dar um salto para uma parte da matemática mais abstrata. E um dos problemas que a gente tem com matemática é exatamente você não conseguir dar um salto de abstração. Deixa eu te dar um exemplo que eu já dei nas primeiras aulas. O seu cachorro sabe matemática, o seu gato sabe matemática. E por que você pode ter certeza disso? Se você botar uma vasilha com 2 pedaços de carne e a outra com 1 pedaço de carne, ele sabe qual a vasilha que tem mais. Então ele sabe diferenciar 1 pedaço de carne de 2 pedaços de carne. Mas ele não sabe a diferença entre 1 e 2. Ele sabe a diferença entre 1 pedaço de carne e 2 pedaços de carne de forma concreta. É carne. Mas se você falar para ele, por exemplo, sobre 1 e 2, se você tentar ensinar para o teu cachorro, para o teu gato, a diferença entre 1 de forma genérica, uma unidade de qualquer coisa, e o 2 como 2 unidades de qualquer coisa, ele já não consegue dar esse salto de abstração. Então, apesar dele ter uma matemática já bem primitiva, ele não consegue passar por um nível de abstração um pouco maior que você consegue. Você consegue, por exemplo, ver o número 5 e ver que são 5 qualquer coisa. 5 cadeiras, 5 lápis, 5 pedaços de carne. E quando você olha aqui para o menos 5, você consegue imaginar que é uma dívida de 5, né? Eu devo R$5 para o meu amigo, então eu tenho menos R$5. Eu peguei a cadeira emprestada, eu peguei 5 cadeiras emprestadas, então estou devendo 5 cadeiras para o meu vizinho. Então eu tenho menos 5 cadeiras, na verdade. Não é verdade? Mas só que a gente não vai conseguir dar salto de abstração vendo o número negativo dessa maneira, entendendo o número negativo simplesmente como dívida. Por exemplo, a gente não vai conseguir entender mais adiante, quando eu falar em potência, o que é o 2 elevado a menos 5. Ah, professor, tem uma dívida aqui? Não, não tem. A dívida não vai te ajudar a entender o 2 elevado a menos 5. Ou então, por exemplo, uma dupla negativa, o menos 5. O que é isso, então? É a dívida da dívida? Então, aqui eu devo R$5, aqui eu devo uma dívida de R$5. Olha, se já deu nó na tua cabeça, na minha já deu há muito tempo, certo? Então isso aqui não pode ser considerado, não pode ser entendido como uma dívida da dívida. Como aqui, isso aqui, esse expoente 5 aqui, negativo, não pode ser entendido como uma dívida, e não é realmente. Então a gente vai precisar agora de dar mais um salto de abstração. Assim como o seu cachorro não consegue dar da abstração de 1 pedaço de carne para 2 pedaços de carne, e você vai conseguir dar mais um salto de abstração agora. E vai permitir que você caminhe ainda um longo percurso na matemática com esse salto. A gente vai entender o número negativo simplesmente como uma negação. A gente vai negar um número, negar uma quantidade. O que seria o menos 5? É o não 5, é a negação do 5. Professor, como assim a negação do 5? É simplesmente você vai negar algo. Você vai negar uma quantidade. Essa negação da quantidade, ela pode ter vários significados, dependendo da ocasião em que você está usando esse menos 5. Por exemplo, se você estiver falando de créditos e débitos, é uma dívida de 5. Se você estiver falando de potências, aí vai ter um outro significado. Se você estiver falando de uma dupla negativa, vai ter um outro significado. Então, na verdade, isso aqui não é bem uma dívida. Uma dívida seria da maneira mais primitiva possível, mais concreta possível, de raciocinar com o número negativo. Isso aqui é simplesmente uma negação. Então, o que é o menos 5? É o não 5, é a negação do 5. O que é o menos 7? É o não 7.
para cada ocasião, a gente vai ter que interpretar isso de maneiras diferentes, entendeu? Dá uma olhada para cá. Então eu vou chamar do número não 5 menos 5 como o oposto ou simétrico do número 5. O menos 7, que é o não 7, você já sabe que é uma negação do 7, é o oposto ao simétrico dos 7. Daí surgem os números que a gente considera como números inteiros. Por exemplo, você tem os naturais, que vão de 0 para cima, e você tem agora as negações dos naturais. A negação do 0 a gente vai considerar o 0 mesmo, tá bom? A negação do 1 é o menos 1. A negação do 2 é o menos 2. O negativo do 3 é o menos 3. Legal? Como o negativo do 5 é o menos 5. Agora a gente pode falar assim, a gente já pode dar o nosso salto de abstração. Com o nosso salto de abstração, a gente já pode entender essa dupla negativa. Se eu nego 2 vezes, eu afirmei. Se eu nego 3 2 vezes, eu afirmei o 3. Tá vendo? Eu jamais conseguiria entender isso como tendo uma dívida de 3. Isso ia dar um nó na cabeça de qualquer um. Mas se você agora entende isso como uma negação e você tem uma dupla negativa, você negou 2 vezes, você afirmou. Você negou 2 vezes o 7, você afirmou o 7. Na verdade, isso aqui é o simétrico do menos 3, que é o próprio 3. O simétrico do menos 7 é o próprio 7. Então, o simétrico do 1 é o menos 1. E o simétrico do menos 1 é 1. O simétrico do 2 é o menos 2. E quem é o simétrico do menos 2? É o 2. Se você negar o 3, dá o menos 3. E se você negar o menos 3? Dá o 3. Se você negar o 0, dá o 0 mesmo. Legal? Agora você pode, inclusive, negar várias vezes. Imagina se você ainda tivesse preso àquela ideia de dívida, em que menos 5... Talvez você já tenha passado por essa situação aqui, alguma prova, em alguma lista de exercício, e ficou embananado. Se você pensa na negação como dívida, não é. Aqui, ó, menos 5. Meu Deus, o que é isso? Não tem nada a ver com dívida, é negação. Se você nega 2 vezes, você afirmou. Então agora você está negando isso aqui que é o 5. Legal? Então é o menos 5. Você negou 2 vezes o 5 aqui dentro, você afirmou o 5. Agora você negou, você tem o menos 5. Legal? Aqui, ó, menos 8. Meu Deus, o que é o menos 8? Olha aqui, ó, você não negou 2 vezes, então você afirmou. Então isso aqui é 8. Agora você vai negar, então deu menos 8. Agora você vai negar a negação do 8, que dá 8, que você afirmou. Olha aqui, ó, você tem um número que a gente vai chamar de ímpar, tá? De negações, dá negativo. Você tem um número aqui que eu vou chamar de par, de negações, vai dar positivo. A gente não falou sobre pares e ímpares ainda, mas você pode raciocinar dessa maneira. Negou 2 vezes, afirmou. Negou de novo, negou mesmo. Negou 2 vezes, afirmou. Negou mais uma vez, tá negado. Olha aqui, ó. Negou 2 vezes, afirmou. Negou mais uma vez, negou. Negou mais uma vez, afirmou. Isso aqui dá mais 8. Agora você consegue fazer esse tipo de conta. É bem improvável cair uma conta dessa daqui com muitas negações, tá? É bem provável disso aqui acontecer com você, mas você saberia lidar com isso daqui para diante. Ou seja, não tem nada a ver com dívida, é só você lembrar que você está negando o número várias vezes. A subtração como uma adição particular. Vou te contar um segredo. Subtração, na verdade, não tem nada demais, é simplesmente um tipo especial de adição. Como assim, professor? Então quer dizer que subtrair é somar? É uma soma particular. Subtrair é a subtração é uma adição particular. Por exemplo, quem é 5 menos 3? O que significa esse símbolo? Significa do 5 somado à negação do 3. 5 menos 3 é o 5 somado à negação do 3. Ah, professor, não posso imaginar que eu tenho 5 bananas e devo 3 bananas, e aí eu fico com 2 bananas? Sim, sim. Nesse caso, vai funcionar muito bem, tá? Eu tenho 5 bananas, tiro 3 bananas, fico com 2 bananas, sem problema algum. Mas eu quero que você entenda dessa maneira, porque vai ter situação em que você tem 7 bananas, e aí você tira menos 5 bananas, aí embananou tudo. Aí que embananou tudo. Então, olha só, o que é 7 menos 5? É o 7 somado
a dupla negação do menos 5. Ó. 5 menos 3 é o 5 somado à negação do 3. Quem é o 7 menos menos 5? É o 7 somado à negação do menos 5. E a negação do menos 5, olha aqui, ó, menos menos 5, você negou 2 vezes. Se você negou 2 vezes, você afirmou. Isso é 7 mais 5, que é 12. Então você está vendo que você está fazendo uma subtração e está dando 12. Está dando mais do que 7. Se você pensasse assim, o do 7 eu estou tirando alguma coisa. Pô, como é que eu posso tirar alguma coisa do 7 da 12? É por isso que você tem que abandonar esse raciocínio concreto. Enquanto você estiver preso ao raciocínio concreto de que a negação é uma dívida, você não consegue entender essa conta. Você precisa abandonar essa amarra, tá? A negação não é uma dívida, é uma negação. É negação, por isso que chama de número negativo. Não chama de números debitantes ou não chama de números endividados. Não chama de números endividados. Chama de números negativos, porque ela é uma negação. Então, você tem aqui, ó, menos menos 3, dupla negativa do 3, é 3. Menos 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 5. Negou 2 vezes, afirmou. Negou mais uma vez, negou mesmo. 7 menos menos 5 é o 7 somado à negação do 5. Da mesma coisa que 5 menos 3 é o 5 somado à negação do 3. Tá? É assim que se define a subtração. Então, a negação do 5 2 vezes, se eu neguei 2 vezes, eu afirmei. Então é 7 mais 5, que é 12. E a adição de números negativos? Imagina que eu fosse pensar em termos de dívida, até que funcionaria aqui, né? Eu tenho uma dívida de 3, somo com uma dívida de 5, dá uma dívida de 8. Nesse caso, né, a gente raciocinar por dívida daria certo. Nem sempre vai dar certo. Né? Eu tenho menos 3 mais menos 5 dá menos 8. Menos 7 mais menos 8 dá menos 15. Ou seja, tem situações que raciocinar em termos de débito vai funcionar. Mas tem várias outras, por exemplo, essa e muitas outras, que raciocinar como número negativo, como sendo uma dívida, não vai funcionar. E o que a gente tem que fazer? Dar esse salto de abstração. Olha, para a gente aprender matemática, a gente vai ter que dar vários saltos de abstração. Que a gente vai ter que abandonar um raciocínio concreto e ir para um raciocínio mais abstrato, em que vale simplesmente uma regrinha de jogo, certo? Eu não consigo, por exemplo, tratar o número negativo como dívida em todos os casos. Então eu vou tratar ele como uma negação e em cada situação eu vou interpretar de uma maneira diferente. A interpretação para cá vai ter que ser diferente da interpretação para cá, que é diferente para cá. Só que todas elas são negações. Legal? E se você quiser subtrair números negativos? Você tem um número negativo que é subtrair do outro. Como é que você faz? Ora, você tem aqui, por exemplo, menos 3 e você quer tirar menos 5. Se a gente fosse perceber mesmo a subtração como uma soma particular, você teria isso aqui, ó, menos 3 subtraindo de alguma coisa. Então, menos 3 somado ao simétrico desse número. Né? Eu quero pegar o menos 3 menos um outro número. Então, eu pego o menos 3 somado ao simétrico desse número, que é o simétrico do menos 5. É a negação do menos 5. Então, eu tenho uma dupla negativa aqui, tá vendo? Menos menos 5, se eu nego 2 vezes, eu afirmo. Então, eu tenho menos 3 mais 5. Só que menos 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 somado ao menos 3. Ó. Eu estou somando o 5 ao menos 3. E 5 somado ao menos 3 é 5 menos 3. E se do 5 eu tiro 3, eu fico com 2. Ah, pessoa, e essas subtrações, como é que você está fazendo? Olha, as subtrações você pode fazer tanto usando os dedos, eu tenho 5, tirei 3, fiquei com 2. Você pode fazer usando a tabela numérica que a gente viu, e você pode fazer também usando a tabuada da adição, né? Porque 2 mais 3 dá 5. Então, se o 5 eu tiro 3, dá 2. Tá bem? Então, estou considerando que a subtração é uma adição particular, então, ou a gente pode usar os dedos, 5, tirou 3, ficou com 2, ou eu posso usar a minha tabela numérica, ou eu posso usar a tabuada da adição. Tá bom?
Agora, isso aqui é muito trabalho para fazer uma coisa tão simples, né? Tirar menos 5 do menos 3, né? Pegar menos 3, menos 5. Vamos dar uma abreviada nesse raciocínio? Olha só, como é que eu faço menos 3 menos 5? Não tem uma dupla negativa aqui direto, ó. Eu não neguei o 5 duas vezes, então eu afirmei. Então isso aqui é 5 menos 3, 5 menos 3. Do 5, tirei 3, fiquei com 2. Legal? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Eu tenho menos 7 menos 12. Então o que eu vou fazer? Como é que eu subtraio um número do outro? O que é a subtração? Subtração é um tipo de soma, né? Subtrair o menos 7 menos um número é a mesma coisa pegar o menos 7 e somar ao simétrico desse número, a negação desse número. Então é a negação do menos 12. Agora você tem uma dupla negativa. Menos 12, você negou duas vezes, você afirmou. Então você tem mais 12. Isso aqui é menos 7 mais 12. Menos 7 mais 12 é 12 menos 7. E 12 somado ao menos 7 é 12 menos 7. Se do 12 eu tiro 7, eu caio em 5. A gente pode usar, por exemplo, a tabelinha numérica para ver isso aqui, ou a nossa tabuada, né? Porque 5 mais 7 dá 12, então do 12 eu tiro 7, eu fico com 5. Tá bom? Uma outra maneira de fazer, claro, bem mais abreviada do que isso aqui, tá? Que é o que eu vou preferir que você faça. Por que eu fiz aqui o que está em vermelho? Para te confundir? Não, para que você veja o que está acontecendo realmente lá por dentro. Mas, abreviando esse raciocínio, nós teremos aqui, ó, menos 7 menos 12. Eu neguei o 12 duas vezes, não neguei? Se eu nego duas vezes, eu afirmo. Então é menos 7 mais 12. Menos 7 mais 12 é a mesma coisa que 12 menos 7. Que é, do 12 tirou 7, eu tenho 5. Legal? Agora vamos ver a quantidade de números de uma sequência de números inteiros, tá? Eu tenho uma sequência de inteiros, um sucedido após o outro, e eu quero saber a quantidade. Isso aparece em muitos tipos de questões, tá? Ensino fundamental, ensino médio, questões de progressão aritmética, de progressão geométrica. Isso tem inúmeras aplicações. Eu quero saber quantas páginas tem um livro da página 120 até a página 240. Como é que eu faço isso? Ah, eu quero contar essas duas páginas, a página 120 a 240. Ah, eu não quero contar essas duas páginas, a 120 a 240. Ou então eu quero contar uma e não contar a outra. Como é que eu faço essa conta? Então vamos ver aqui. Olha, se eu quero contar quantos números tem de 5 até 9, incluindo os dois extremos, claro que os dois extremos são esses dois caras aqui, o próprio 5 e o próprio 9. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a diferença 9 menos 5 e somar 1. Poxa, professor, eu pensei que era só fazer o 9 menos 5. Como assim 9 menos 5 mais 1? Vamos entender isso aqui? Pega todos os números que estão abaixo do 9. Todos. Incluindo o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Quando eu faço do 9 para baixo menos do 5 para baixo, olha aqui, ó. Se eu pego o 9 menos do 5 para baixo, eu só pego esses caras aqui, ó, porque eu peguei do 5 para baixo. Eu tirei do 9 todo mundo que está do 5 para baixo. Se eu faço a diferença, eu tiro o 5 também, então eu não conto o 5. Se eu quero contar o 5, eu tenho que pegar essa diferença e somar 1. Legal? Se eu fizer simplesmente 9 menos 5, ou 9 menos 5, dá 4. Vão dar esses 4 aqui. Mas como eu quero que o 5 entre, eu tenho que somar 1. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a diferença que dá essa galera, essa é a diferença. E eu tenho que somar 1, porque eu tenho que somar o 5 que eu joguei fora. Por exemplo, quero saber quantos números existem na sucessão do 12 até o 15, incluindo os dois extremos. O 12 é um dos extremos, o 15 é um dos extremos. Então pega todos os números que tem do 15 para baixo. 7, 6, menos 1000, menos 2000, pega todos. Do 15 para baixo. Se eu pegar todo mundo que está do 15 para baixo e tirar todo mundo que está do 12 para baixo, só vai dar esses três carinhas. Ó. Não vai contar o 12. Eu quero que conte o 12. Então tem que fazer a diferença, 15 menos 12, que dá essa galera, mais 1. Se eu pego 15 menos 12, dá 3. Né? Porque o 12, ó, 12, 13, 14, 15. Então 3, faltam 3.
do 12 para chegar no 15. Eu vou ser obrigado a somar 1, porque eu joguei o 12 fora. Eu não queria jogar o 12 fora, eu queria que o 12 entrasse. Então, se você incluir os extremos, você vai fazer a diferença mais 1, tá bom? Mais 1. Agora, se você quiser excluir os dois extremos, eu quero que esse cara aqui vá embora e esse cara aqui vá embora. Você vai fazer a diferença menos 1. E por que a diferença menos 1? Pega todo mundo que está do 11 para baixo e tira todo mundo que está do 7 para baixo. O 7 foi embora, mas eu quero que o 11 vá embora também. E eu contei o 11. Aqui, ó, você tem a diferença. Aqui você tem a diferença. 11 menos 7. 11 menos 7 dá 3. Quer ver? Ó? 7, 8, 9, 10, 11. Né? Opa, eu contei o 7. Peraí, não tem que contar o 7. Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11. Dá 4. Tá? Tinha contado certo. E aí? 11 menos 7 dá 4. São esses 4 aqui. Mas eu não quero contar o 11, e eu contei o 11. Então tem que tirar o 11, então tem que tirar 1. Legal? Então se eu quero do 7 até o 11, excluindo os extremos, eu tenho que pegar a diferença e tirar ainda esse cara, que esse cara não me interessa. Então eu pego a diferença menos 1. Por exemplo, se eu quiser agora do 15 até o 18, excluindo os extremos. A gente está vendo que só tem 2 caras. Mas se eu pegar todo mundo que está abaixo do 18, todo mundo, e tirar todo mundo que está do 15 para baixo, né, do 18 para baixo, menos todo mundo que está do 15 para baixo. Se eu pegar todo mundo que está do 18 para baixo, menos todo mundo que está do 15 para baixo, eu vou ficar com esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui. Tá vendo? Mas não é, a resposta é 2. Por que que eu tenho que subtrair 1? Porque o 18 entrou e eu não quero que o 18 entre. Eu quero que os 2 extremos saiam. Eu quero excluir os extremos. Legal? Então, se você quiser incluir os extremos, é a diferença mais 1. Se você quiser excluir os extremos, é a diferença menos 1. Então, por exemplo, pessoa, quantas páginas tem da página 120 a 246? Só fazer. Se você quer contar os extremos, a diferença mais 1. Se você não quer contar os extremos, é a diferença menos 1. Tá? A gente já vai ver como é que se faz essas subtrações para números maiores. Tá bom? Agora, se você quiser contar um extremo e não contar o outro, tá? Você quer contar o 3 e não contar o 8, ou quer contar o 8 e não contar o 3? Ou seja, um vai entrar e o outro vai sair, ou o contrário. Olha, se um entra e o outro sai, não importa quem entra e quem sai, né? Porque vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu contar o 3 e não contar o 8, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar o 8 e não contar o 3, eu continuo tendo 1, 2, 3, 4, 5. Não é verdade? Então não importa quem entra e quem sai. Então, se eu pego a sequência do 8 para baixo e tiro a sequência do 3 para baixo, olha aqui, ó, peguei todo mundo do 8 para baixo, tiro todo mundo que está do 3 para baixo, dá exatamente 4, 5, 6, 7, 8. Dá exatamente a diferença. E a diferença já era o que eu queria. Ó, o 3 está fora e o 8 está dentro. Então, eu incluí um e excluí o outro. Então, se eu quiser incluir um extremo e excluir o outro extremo, o que eu faço? Eu faço simplesmente a diferença. Então, se eu quero saber numa sucessão numérica, tá? Numa sequência de inteiros de sucessores. Então, eu quero saber quantos números eu tenho de um valor até o outro. Contando os 2 extremos é a diferença mais 1. Excluindo os 2 extremos é a diferença menos 1. E contando um e não contando o outro, não importa qual que você vai contar e não contar, é simplesmente a diferença. No caso aqui, ó, 8 menos 3 dá 5, né? Porque afinal de contas, do 3 para chegar no 8, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 5. A gente pode contar na mão, pode usar a nossa tabela numérica ou pode usar a tabuada da subtração, né? Porque 3 mais 5 dá 8 e aí a gente resolve essa parada. Beleza? Então essa foi a primeira aula de subtração.
Vamos para uma segunda aula de subtração, onde a gente vai depurar isso aí um pouquinho mais, vai ver como subtrair números maiores, vamos ver os elementos da subtração, algumas propriedades, ou seja, a gente vai alimentar muito mais aí essa nossa aula de aritmética, porque a gente vai usar muita subtração, daqui para diante a gente vai entrar também nas outras operações matemáticas. Valeu! Até a próxima!